Glória a Deus, aleluias. Vamos ler no Salmo 107, no versículo 6. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Agora vamos ler o versículo 13. Então, na sua grande aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Salmo 107, agora vamos ler no verso 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. Salmo 107, no verso 28. Então, em meio ao desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Pai querido, bendito e amado, diante desta palavra eu oro, Senhor, para que o Senhor fale com nós reunidos aqui, neste lugar, e com aquelas pessoas que ouvem esta palavra à distância. Que o Senhor nos livre de todas as nossas angústias e tribulações. Por isso, como igreja, nós te pedimos e clamamos, Senhor. Ouve agora a nossa oração e vem, meu Pai, falar ao nosso coração. Envia, meu Pai, da tua poderosa palavra e tudo aquilo que é contrário, toda a incredulidade, todo espírito de morte, de miséria, de enfermidade, todo espírito enviado pelo demônio, que seja repreendido agora no nome de Jesus. E que em nome de Jesus nós possamos estar com o coração aberto para ouvir. 4 vezes nós lemos versículos semelhantes, que fala sobre o povo na angústia, que clama a Deus, e Ele os livra de todas as tribulações. Lógico, o nosso Deus é um Deus de aliança. Se você voltar um pouquinho, lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 23, está escrito assim. Êxodo, capítulo 2, versículo 23. A tua voz, para ouvir a tua palavra. Então, meu Pai, envia agora esta palavra e fala ao nosso coração, e que esta tua palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo lançada, no nome de Jesus. Muito obrigado e amém, e graças a Deus. Muito tempo se passou depois disso. Morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão. E seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela época, Deus tinha uma aliança, a aliança abraâmica. Agora nós temos a mesma aliança, a aliança da graça em Jesus. E quando você clama, o teu Deus, que é Pai, que é um Deus de amor, Ele ouve. Mas esse clamor tem que ser um clamor verdadeiro. Tem que ser um clamor que saia do teu coração. Nesse versículo que nós lemos no livro de Êxodo, diz, e os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino. Eles tinham aquela dor, eles tinham aquela necessidade da salvação, que Deus estivesse ali, livrando ele de todos os males. E quando eles fazem isso, diz, e o seu clamor subiu a Deus. É que nem quando você olha uma criança e tem um choro, e a mãe e o pai se preocupam, mas eles conseguem identificar quando é um choro que é uma manha, quando é um choro porque ele quer a atenção, ele quer comprar algo, ele quer algo para si, e ele tem aquele choro que é um choro irritante, que é um choro que provoca até
uma vontade de dar uns tapas naquele bebê, naquela criança, no bebê não, mas naquela criança. Mas quando você sabe que é um choro de dor, quando você sabe que é um choro que vem lá de dentro, então você chora junto com o filho, porque você vê aquele sofrimento, você consegue identificar os tipos de choro, e Deus consegue identificar todos os tipos de oração. Aquela oração que é uma oração somente com os lábios, aquela oração decorada, aquela reza repetitiva, mas Ele sabe, aquela oração que vai da necessidade, que vai da fé em acreditar que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Deus, que Ele é o único que pode dar uma solução. Então, quando nós lemos lá no verso 6 do Salmo 107, vamos voltar para lá, então diz, então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. No verso 13 fala com mais ênfase, ainda fala, então na sua grande aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. E aqui nesse salmo, ele fala as diversas situações que o povo clamou. No versículo 1 diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que o digam os remidos do Senhor, o que Ele resgatou da mão do inimigo. A pessoa, quando ela passa num estreito, quando ela passa uma grande dificuldade, ela sabe que ali tem a ação do inimigo, e ela sabe que ela teve um livramento, que tudo era contrário, que já tinha sido declarado a perda total, mas de repente ela tem um livramento, e ela sabe que ela foi resgatada das mãos do inimigo. Ela tem essa consciência e ela rende graças ao Senhor, porque ela diz, o inimigo me cercou, o inimigo tentou me destruir, mas eu rendo graças ao Senhor, porque Ele é bom. No verso 3, reuniu os países do Oriente, do Ocidente, do Norte e das bandas do Sul. Alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspitas, sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. Quantas pessoas na vida andam como se estivessem no deserto? Andam sem direção. Andam como se estivesse numa terra inóspita, numa terra seca. Parece que tudo que é ruim acontece com aquela pessoa. E ele fala, passavam fome e sede, que a vida se lhe esvaía, uma situação muito deprimente, uma situação muito forte de angústia, fome, sede, a vida indo embora. E ele diz, então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez-los tomar um caminho reto para chegarem a uma cidade habitada. Só Deus para dar a direção. Porque diz que o homem, ele busca traçar os seus caminhos, mas só o Senhor dirige os passos. Só o Senhor para mostrar a direção, para que você enxergue as oportunidades diante dos teus olhos, quando a vida apresentá-las, e se você estiver preparado, você toma posse da bênção. Quantas vidas, quantas pessoas perderam oportunidades porque não viram elas passarem e disseram depois, eu poderia ter seguido esse caminho, eu poderia ter tomado tal decisão, eu poderia ter feito isso no meu casamento, eu poderia ter tomado essa atitude para com meus filhos. E quantas oportunidades de você viver abençoado, mas você não enxergou. Porque o inimigo cercou, vendou os seus olhos, você ficou como se fosse cego. Mas quando você busca a Deus,
Ele te mostra um caminho reto, Ele dirige os teus passos, Ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito para te guardarem. Versículo 8 diz: louvarei, pois, ao Eterno por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. O nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus que, quando você clama de todo o coração, Ele responde, Ele faz um milagre e você glorifica a Deus. Clama a mim no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, diz o Senhor. Pois Ele dessedentou a alma sequiosa e cumulou de bens a alma faminta. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os que têm fome de sede de justiça. O Senhor Jesus, Ele diz que a alma vai ser saciada. Aqui Ele diz, Ele dessedentou aquela alma seca. Ele cumulou de bens, porque Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus da bênção, é o Deus que abre portas no deserto, que tira a água da rocha. Alguns habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro, porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Ele diz, olha, essas pessoas que estavam com a alma sequiosa, numa escuridão mortal, nas trevas, prisioneiros da miséria, nada vai para frente, grilhões de ferro que prendem a pessoa, ela fica naquela sequidão, naquele deserto, anda em círculos. Mas ele diz por quê? Revoltaram-se contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Se rebelaram contra Deus, foram rebeldes, não quiseram ouvir a palavra, não quiseram Jesus como Salvador, simplesmente ignoraram tudo que é divino para seguir os seus próprios caminhos, caíram num lago de podridão, num deserto sequioso. Versículo 12, por isso ele os humilhou, por meio de trabalhos pesados, sucumbiram, e não houve quem os socorresse, porque a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Então, na sua grande aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Deus, Ele mostra que Ele tem poder para livrar de tudo, da morte, do deserto, da sequidão, da angústia na alma, do peso, de morte, das trevas, daquele cativeiro que muitas vezes a pessoa se encontra, mas se ela clamar, se ela confiar em Deus, Ele livra de todas as tribulações. Tirou-os da escuridão e das espessas trevas e rompeu os grilhões. Claro, o Senhor Jesus é luz, e aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Ele quebra as portas de bronze e Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, nós temos força, temos poder através do Espírito Santo, e ainda que o inimigo se esconda lá no profundo do inferno, mas as portas do inferno não irão suportar o poder da igreja do Senhor. Elas não vão prevalecer, porque quem prevalece é a igreja de Deus. E quando a igreja clama, o Senhor livra. Quando a igreja ora, o Senhor responde. Essa é a palavra do Senhor. Tirou-os da escuridão, das espessas trevas e rompeu os grilhões. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, pelos seus milagres em favor dos seres humanos.
Deus é Deus de milagre. Milagre, o que é milagre? É aquilo que aparentemente estava perdido. É aquilo que aos olhos humanos não tinha mais saída, não tinha solução, estava totalmente perdido. E de repente, o único e verdadeiro Deus, o Deus da aliança de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus da aliança do Novo Testamento em Jesus, Ele estende a mão, Ele age com íntima compaixão, Ele se compadece do sofrimento e nos livra de todas as tribulações. Esse é o poder do Senhor. Ele age na vida dos seus filhos, na vida daquele que tem o Senhor Jesus como seu Salvador, na vida daquele que acredita no mistério da cruz, na morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor de todo o ser humano. Verso 16. Porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Alguns embrutecidos por sua conduta insana sofriam por causa das suas iniquidades. Embrutecidos, endureceram o coração contra as coisas de Deus, contra a sociedade, contra os homens, se tornaram rebeldes, insanos, cheios de iniquidade. Todo alimento lhe provocava náuseas, e já tocavam os portais da morte. Estavam doentes, à beira da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. Enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. A palavra de Deus tem poder. A palavra enviada, ela nunca volta vazia, porque Deus disse: e toda palavra que eu enviar não voltará para mim vazia, antes produzirá os frutos para o qual foi enviada. Essa palavra de Deus é poderosa. Enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Rendam graças ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas que Ele realiza em favor de todo ser humano. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças e com cânticos jubilosos proclamem as suas obras. Ele está dizendo, olha, quando Deus livrar, quando Ele salvar, quando Ele curar, quando Ele restaurar, rendam graças ao Senhor. Dê o devido reconhecimento através do temor a Deus. Não faça como aqueles cegos que foram leprosos, que foram curados, mas só um voltou para agradecer. Dos 10 leprosos, apenas um voltou, e esse obteve a salvação. Foi o que Jesus disse. E ele diz, olha, quando Deus operar ao teu favor, ofereça sacrifícios de ação de graça, tenham cânticos de alegria, anuncie a obra de Deus, diga para as pessoas que estão na mesma dificuldade que você passou, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, Ele tem poder, Ele opera sinais e prodígios e maravilhas na vida dos seus filhos. Você crê em Jesus? Você já recebeu Jesus como teu Salvador? A tua fé é genuína, a tua fé é em Jesus Cristo? Renda graças a Deus, saia da idolatria, saia das religiosidades, saia dos costumes do homem. Abra o coração para Deus. Tenha a aliança da graça com o Senhor. Os que se lançaram ao mar em navios, exercendo a sua profissão nas grandes águas, esses viram as obras do Senhor
e os seus milagres em alto mar. Nós estamos no versículo 23 do Salmo 107. Quando você vê aquele oceano, aquele mar que tem a impetuosidade das ondas, que homem nenhum tem poder para controlar, porque quando vem as ondas altas e fortes, ela pode destruir uma embarcação. E o Senhor, Ele mostra que Ele tem poder sobre tudo isso. Ele mostra através de obras e diz, e eles viram os seus milagres em alto mar. A sua palavra levantou um vento tempestuoso que sublivava as ondas. Subiam até o céu e desciam aos abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Um temporal, o mar revolto, aquela embarcação querendo virar, um vento forte, eles não conseguem se segurar, ficam enjoados, tontos, caminham, cambaleiam como bêbados, estão a ponto de perder a esperança, o pensamento, o raciocínio, mas no meio do desespero, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Jonas estava no ventre do peixe, da baleia, do cachalote, e no meio daquela angústia, no meio do desespero, ele clama ao Senhor e o Senhor o livra. No meio da angústia, no meio da tribulação, aquele desespero, quando tudo parece perdido, se você clamar ao Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças, o Senhor promete, Ele vai livrar. Reduziu a tormenta a silêncio e emudeceram as temíveis ondas. Você consegue imaginar um Deus que tem poder para mandar o vento se calar e as ondas pararem na hora? Não foi o que o Senhor Jesus fez quando Ele dormia naquela embarcação, tranquilamente no convés, e de repente vem uma tempestade de vento, os discípulos incrédulos correm até Jesus, chegam lá e dizem, mestre, não importa que pereçamos. O Senhor Jesus levanta e diz, vento, cala-te, e na mesma hora diz que veio uma grande bonança. E o Senhor Jesus fala para eles, Ele diz, por que vocês são tímidos e não têm fé? Homens de pequena fé, vocês pensaram que iriam sucumbir? Mas eu estou no barco, eu sou o autor da vida, aonde eu estou tem vida e vida em abundância. Eu não sou Deus dos mortos, porque para mim todos vivem. Aqui ele dá um quadro disso. No meio daquela tempestade, daquela tormenta, aquele vento impetuoso, Deus dá uma ordem. A tormenta faz silêncio, as ondas emudecem, tudo volta ao controle, porque Deus tem o controle até no meio do caos. Talvez a tua vida esteja um caos, talvez você passe num momento de profunda necessidade, angústia, algo que seja assim, uma conduta que você parece que anda bêbado, cambaleante, você está próximo de perder o juízo, mas o Senhor continua no controle de tudo, e se você abrir a tua voz e clamar, o Senhor vai te livrar de todas as tuas angústias. Creia, Deus é poderoso. Alegraram-se porque elas amainaram, e Ele os conduziu ao porto desejado. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos homens. Exaltem-no na assembleia do povo e o louvem no conselho dos antigos, dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais
em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da malignidade dos habitantes, mas transformou o deserto em lençóis de água e a terra árida em mananciais. Fez ali habitar os esfomeados que fundaram uma cidade habitável. Deus tem o poder para agir na terra, no mar, no deserto, para transformar toda e qualquer realidade, pois Ele é o Criador do universo. E Ele diz que no meio daquele deserto, no meio daquela terra árida, aqueles lençóis de água salgada, Deus, com uma palavra, transformou tudo e fez tudo aquilo se transformar numa terra fértil e habitável. Semearam campos, plantaram vinhas, recolheram os frutos de uma grande safra. Deus de prosperidade, Deus que dá uma grande safra, Deus que aonde você planta, você colhe, você trabalha, você usufrui, você não deixa para outro, você é um empresário, mas você vive com alegria no coração, você não vive em função somente do trabalho, não, você planta e você colhe, você aproveita ao lado da tua família, você reconhece que o que você tem foi Deus que te abençoou, você tem prazer de estar ali naquela mesa, reunido com os seus filhos na hora das refeições, porque isso, diz lá o livro de Eclesiastes, é bênção que vem de Deus. Quantos homens e mulheres têm condições monetárias, dinheiro, mas não conseguem reunir a família na mesa na hora de uma refeição, porque sai briga, sai discórdia, sai grito, xingo, disputa, porque falta a bênção do Senhor. Ou vivem longe, porque não conseguem viver em harmonia, não têm unidade de fé, não têm unidade no coração, não têm unidade de sentimento, e a Bíblia fala que essa reunião dos filhos da família é o bem que o Senhor dá aos filhos do homem debaixo do suor do seu trabalho. É bênção quando você tem isso. Versículo 38. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não permite que seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre nobres e ricos incrédulos. Veja bem, ricos incrédulos. Não é pecado ser rico, muito pelo contrário, prosperidade é dom de Deus. E os faz vagar num deserto sem caminhos. Entretanto, levanta da miséria os pobres e necessitados e aumenta suas famílias como rebanhos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus, Ele está ao lado do pobre, do necessitado, do angustiado, daquele que clama a Deus na sua angústia. Não se engane. Não seja refém de homens, praticando atitudes que Deus não aprova. Quantos estão aí buscando em ídolos, em imagens, em sacrifícios, em ofertas, nas encruzilhadas, em oferendas na praia, no oceano, entregando tantas coisas, tudo obras do inferno, obras que Deus não aprova, abomina, recrimina e ainda permite que as pessoas vivam naquela opressão que elas tanto buscam. Entretanto, levanta da miséria os pobres e necessitados e aumentam as suas famílias como rebanhos. Os justos observam tudo isso e se alegram, mas todos os ímpios são emudecidos.
Esse versículo é interessante, porque ele diz, os justos, eles observam isso e se alegram. Claro, eles reconhecem o poder de Deus, a soberania, mas os ímpios ficam emudecidos, porque eles não querem dar glória a Deus. Eles dizem que tudo isso que foi pregado aqui é um fanatismo, é uma coisa de quem é refém da religião, da igreja, da palavra do Senhor. Eles não têm argumentos para exaltar a Deus, para oferecer sacrifícios de ações de graça. Então eles ficam calados, emudecidos, porque eles não querem contemplar o Deus na sua santidade, na sua maravilhosa graça, e eles só sabem criticar. E terminando aqui o Salmo 107, no versículo 43 diz, reflitam sobre isso os sábios e considerem o amor leal do Senhor. Não é qualquer um que consegue refletir sobre isso. Não é qualquer filósofo, não é qualquer estudioso de psicologia, de história, de arqueologia, que tem uma visão espiritual. Não é qualquer um que pode olhar para a palavra de Deus e sentir essa palavra como uma palavra viva, como uma palavra real em seu coração. As pessoas do mundo, elas ouvem tudo isso, mas para elas tudo isso não diz nada, porque elas continuam presas naquele desejo da impiedade, na autossuficiência, na concupiscência da sua carne. Elas não abrem o coração para Deus. Elas estão debaixo de uma opressão, de um jugo, mas elas não querem buscar o único que pode quebrar toda a opressão, tirar todo o laço, todo o jugo, libertar a pessoa, fazer com que ela seja livre para adorar a Deus, para oferecer o verdadeiro sacrifício de ação de graça, com cânticos de alegria, porque Deus é bom. Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 27, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, Ele fala uma grande verdade. Ele fala, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Nesse jogo de palavras, nem todos conseguem entender. Alguns não conseguem ver que Deus é o Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus vivo, o Deus da Trindade. Eles não conhecem o verdadeiro Deus. Dizem que conhecem Jeová, andam numa seita, dizendo que Jeová é o único Salvador. Não atribuem a Jesus, o Filho de Deus, como um homem que veio e se entregou numa cruz e ressuscitou para que todos pudessem ser salvos. Todos os que creem. Andam na religião. Outros dizem que Jesus foi um profeta maior. Outros dizem que Jesus era apenas o filho de um carpinteiro. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Somente Jesus pode apontar o verdadeiro e único caminho. Muitos dizem que conhecem a Deus, que sabem que Deus é amor, que Deus é bom, que elas conhecem Jesus, acreditam, porque todos os caminhos levam a Deus. O engano do inimigo.
Só o Senhor Jesus tem poder para revelar a verdade no teu coração. Para que quando você ouvir uma palavra como essa, você sentir dentro de você que o verdadeiro Deus é o Deus que livra de todas as tribulações, é o Deus do amor, é o Deus que é Pai e é o Deus que anda junto com o seu povo. É o Deus que exalta o caído, que livra o oprimido, que cura o enfermo. É o Deus que age no meio dos oceanos, do deserto e da terra, porque Ele tem todo o poder. A palavra de Deus tem poder. Deus é poderoso e Ele age através de Jesus. No versículo 28, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Essa é uma versão da Bíblia King James. Aquela que você conhece é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos livrarei. Seja numa versão ou outra, mas se você está cansado de carregar um peso, de saber que a tua vida não vai para frente, de que tudo parece uma tribulação, se você se encontra no deserto, ou se você se encontra no meio de uma grande tempestade, se você se encontra na fome, na miséria, na desgraça, na enfermidade, clama a Deus. No meio da angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou. Clame a Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Tomai o vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para vossas almas. O Senhor Jesus está dizendo: olha, a minha canga tem mais um lugar. Toma o teu lugar junto nessa canga, e quando você andar aí na terra, caminha ao meu lado. Caminha junto comigo. Quando eu for para a direita, você vai para a direita. Quando eu for para a esquerda, você vai para a esquerda. Mas não se desvia do caminho. Eu sou o caminho e eu vou dirigir os teus passos do deserto para a terra habitada. Eu vou transformar a sequidão da tua alma num potencial e num manancial de água viva, porque aquele que crê em mim, de dentro do seu ventre fluirão rios de água viva em direção ao trono do Altíssimo, e lá do trono do Altíssimo fluirão rios de água viva na tua direção. É a aliança do Deus vivo, é a aliança do Deus eterno, é a aliança da graça que se manifesta na vida daquele que crê. E ele diz: pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. A opção sempre é do ser humano. A opção Deus deixa na mão daquele que ouve a sua palavra. Ele dá várias situações, vários momentos de desespero que os seres humanos passaram, e Ele deixou essa escritura sagrada com a sua poderosa palavra, para que hoje você ouvisse e tomasse uma decisão. Ou você quer continuar na opressão, na angústia, na tristeza, no jugo pesado, cativo do inimigo, cativo dos homens, das religiões? Ou você quer abrir o teu coração para Jesus? A opção, Deus deixa em aberto. Deus nos dá o livre-arbítrio da escolha entre querer andar sobre o jugo de Jesus, debaixo da sua palavra, ou continuar andando da maneira que você se encontra. Ele diz: olha, a escolha é tua.
Quantas e quantas vezes você tem ouvido a minha palavra? Quantas e quantas vezes você já ouviu o meu apelo? Mas até hoje, você continuou na tua iniquidade, fazendo de conta que não entendia, que não ouvia a minha voz. Mas hoje, pelo meu amor, eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu estou dizendo, através do meu Filho Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lá no Salmo 107, o povo clamou. O povo, no meio da angústia, chorou a Deus, e Deus os livrou. E você? Qual é a sua atitude? Qual é o seu posicionamento diante de uma palavra como essa? Você quer buscar a Deus de todo o teu coração? Você quer clamar a Deus com todas as tuas forças? Ou você quer continuar da mesma forma? Tudo depende de você. Quem quer mudança tem que mudar a sua maneira de vida. Quem quer mudança tem que abrir o coração para Jesus entrar e fazer morada. E talvez você, ouvindo essa palavra, você diga: eu quero mudança, eu quero viver a bênção do Senhor, e eu quero que Ele me livre de todas as tribulações. Como eu faço isso? Ora, nós vamos orar, e você entrega a tua vida para Jesus, recebendo o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você lança fora toda a religiosidade humana, tudo aquilo que foi tradição familiar, toda a imagem de escultura, e você começa a crer no Deus vivo, no Deus que não é representado por figuras humanas, mas Ele é representado pela força do Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis dentro do nosso ser. E quando você entrega a vida para Jesus, quando você abre o teu coração, Ele entra e Ele faz morada, e aí você começa a viver a nova aliança em Cristo. Vai ter tribulação? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas o Senhor promete de te abençoar, de te livrar e de fazer com que você, crendo no Senhor Jesus, seja salvo tu e a tua família, porque a bênção é abrangente. Você vê que Deus, Ele quer salvar a todos, todos que abrem o coração. Se você nunca entregou a tua vida para Jesus, ouviu essa palavra e nesse momento deseja entregar a tua vida para Jesus, nós vamos orar. Coloca aí a mão no teu coração. Talvez você diga: olha, pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu já recebi o Senhor Jesus como meu único Salvador, mas houve momentos na minha vida de dificuldade, de tantas situações que me desagradaram, que eu acabei abandonando o caminho do Senhor. Eu conheço a palavra, eu sei de todas as coisas, mas eu me afastei. Como eu faço? Coloca a mão no teu coração, nós vamos orar. Talvez você fala: eu sou essa pessoa que vivo nessa angústia e eu quero que o Senhor me livre de todas as tribulações. Então nós vamos orar também. Seja em qualquer situação que você encontrar-se, se você quiser a bênção de Deus, esse é o momento. Então ore assim comigo, você que está entregando a vida para Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu ouvi a Tua palavra
E eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Por isso eu recebo agora o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu creio, Deus, nesta Tua palavra, e eu quero, Senhor, viver a Tua promessa, ser livre de todas as angústias e tribulações. Por isso eu recebo agora o Senhor Jesus, e eu te peço, escreve meu nome no livro da vida e me abençoa. Talvez você que também sente-se fraco, angustiado, afastado dos caminhos do Senhor, ore assim: Senhor, eu conheço a Tua palavra e eu sei que ela é poderosa, mas por um momento eu me afastei, me entristeci, mas ouvindo esta palavra eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor me abençoe, porque eu quero viver essa aliança da graça em Jesus, essa aliança que ninguém pode quebrar. Eu sei, meu Deus, que o Senhor abençoa todos aqueles que te buscam na inteireza de coração. Por isso eu estou nesse momento entregando o meu coração novamente